jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaléa Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 43, com objeto de conhecimento, materiais sintéticos, detalhamento, impacto socioambientais da extração de recursos naturais do ambiente e formas de manejo e retirada sustentável destes. E vamos para a nossa aula. Olá, jovens cientistas! Hoje a professora quer lhe fazer uma pergunta. Será que a Terra vai durar para sempre? O que você acha? Quando nós pensamos no nosso planeta, quando vemos essa linda imagem, será que o nosso planeta vai durar para sempre? O que nós estamos fazendo para que as futuras gerações, as próximas gerações, continuem vivendo, apreciando e usufruindo do nosso planeta? Pois nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre os recursos naturais. E o que são os recursos naturais? Os recursos naturais são elementos essenciais encontrados na natureza que sustentam a vida na Terra, ou seja, sustentam a nossa existência e impulsionam o desenvolvimento humano. Eles podem ser classificados basicamente em duas categorias principais: renováveis e não renováveis. Cada uma, com suas características e implicações distintas. Contudo, observem aqui que esses recursos, o nome já está dito, são recursos naturais que o nosso planeta nos oferece e que foi feito, elaborado durante todo o processo de formação do nosso planeta. Por isso que há a divisão em recursos naturais renováveis e não renováveis, ou seja, nós estamos consumindo e há um momento, vai chegar, que esses recursos vão acabar, vão se esgotar. E aí, o que nós iremos fazer? Como iremos substituir isso? Então, observe, preste bastante atenção nessa aula, que ela traz muita informação importante para você, meu jovem cientista, que tem a missão de cuidar desse lindo planeta para que outras gerações consigam usufruir e principalmente, como eu falei, através da ciência, porque nós precisamos encontrar fontes alternativas para substituir esses recursos não renováveis e diminuir a necessidade dos nossos recursos naturais renováveis. Então, vamos lá observar. Por definição e tipos de recursos naturais que nós temos. Então, veja aí. Recursos naturais serão os elementos disponíveis na natureza que podem ser consumidos ou utilizados para a realização de outras atividades humanas, como a geração de energia, certo? Então, recursos naturais, como eu disse, são aqueles elementos que a gente encontra na natureza e utiliza na nossa vida diária. Temos recursos naturais renováveis ou não renováveis, que são divididos em biológicos, minerais, hídricos e energéticos. Então, vamos ver cada um desses. Observem aí. Recursos naturais renováveis são aqueles que podem ser regenerados ou reabastecidos naturalmente ao longo do tempo. Eles são considerados sustentáveis desde que a sua taxa de consumo não exceda a taxa de regeneração.
Professora, me dê aí um exemplo de recurso natural renovável. A água. A água é um recurso natural renovável, certo? Porque ele vai ser o quê? Regenerado, reabastecido, mas conforme o quê? A nossa atuação. Como nós estamos preservando os nossos mananciais, as nossas fontes de água. Porque quando nós olhamos, né, como vimos na imagem anterior, o nosso planeta, você identifica, né, nosso planeta é formado de água, professora. Como que vai faltar água? 70% do nosso planeta é água, correto. Só que 97,5% dessa água toda começa que ela é o quê? Salgada. E apenas 2,5% dessa água é água doce. Mas essa água doce está disponível, professor, então, para a gente consumir? Não. Essa água doce, ela está congelada, ela está em geleiras, né? Ela está na forma subterrânea. Por isso que, conforme nós vamos fazendo esse filtro, nós vamos vendo que temos pouquíssima água doce disponível para o nosso consumo. Por isso que nós temos que preservar nossos rios, certo? Por isso que temos que ter atenção à preservação das nascentes. Então, vamos dar continuidade. Dentro dos tipos, né, de recursos naturais, nós vamos ter os recursos biológicos, que incluem vegetais, animais e florestas, que são essencialmente para a biodiversidade e fornecem, né, alimentos, medicamentos e materiais diversos. Então, nos nossos recursos biológicos, você está vendo aí, incluem vegetais. Então, o que você pensa? Na nossa alimentação, qual é o impacto que o arroz, o feijão causa na natureza para chegar até a minha mesa, certo? E, da mesma forma, a criação do gado, do porco, da galinha, certo? São recursos que nós necessitamos na nossa alimentação e que têm um alto impacto ambiental, poluente até. E florestas. De que forma, professora? A gente não utiliza a floresta, né, a extração da madeira para a construção de casa, para a construção de imóveis. Então, nós estamos esgotando esse recurso e precisamos encontrar, né, outras formas de fazer o uso desses recursos biológicos, incluindo os vegetais, animais e florestas, de forma mais consciente, sem desperdício dos alimentos. Nós desperdiçamos muito alimento e a produção desse alimento causa um grande impacto na natureza. Então, por isso que nós não podemos desperdiçar alimentos, porque vem o consumo da água também. Você sabe quanto consumo de água há para produzir 1 quilo de carne? Porque você compra 1 quilo de carne no supermercado, né? No mercadinho. Mas quanto que foi gasto de água para manutenção do animal, né, que você está consumindo, seja uma ave, seja o porco, seja o gado, né, para custear aquele quilo de carne? Pesquise aí na internet, veja como que é esse impacto que nós chamamos, né, do agronegócio no consumo de água. Você vai descobrir que é bastante grande e por isso que não podemos desperdiçar o alimento e concentrar essa produção de alimento para o nosso real consumo. Certo? Então, vamos agora passar para a identificação dos nossos recursos hídricos. Os recursos hídricos nós passamos para onde? Para os lagos, rios, marés, oceanos, que são fundamentais para o abastecimento de água potável. Como dito, para a agricultura, para a indústria, para transporte. Nós temos aqui na nossa região, né, o nosso maior transporte é via fluvial,
Então, olha a importância aí dos nossos rios. E a água compõe mais de 70% da superfície do planeta Terra, sendo um recurso essencial à existência da vida. Porque tanto nós, seres humanos, tanto os animais, tanto plantas, né, peixes, todo mundo precisa da água, certo? E, como a professora disse, nós temos 97,5% da água salgada, 2,5% seria água doce, que está distribuída aí nas geleiras, nas subterrâneas. Para você ter ideia, a nossa região amazônica, né, a nossa bacia amazônica, ela detém 12% da água doce disponível para consumo também, né? Porque nem sempre a água superficial doce ela está disponível para o consumo. Então, detemos 12% dessa água do planeta e 28% daqui da nossa América do Sul. Olha como é preciosa a nossa água, olha como é precioso os nossos rios, como nós temos que cuidar. Então, vamos ver aqui mais um exemplo dos tipos de recursos naturais. Nós vemos aqui um exemplo, professora, eu estou observando aí tijolo, parece brita, ferro, asfalto, o que é isso? São os exemplos dos recursos, né, naturais minerais. E esses recursos minerais vão englobar o quê? Os minérios, né, as rochas, areia, argila e carvão utilizados na construção civil, na fabricação de produtos tecnológicos e como combustíveis também. Quando você lembra desses minerais, você tem que lembrar o quê? Aonde eles estão dispostos? Eu acho que é bem na parte subterrânea, né, professora? Justamente, vai estar numa parte subterrânea, assim como algumas rochas também. E qual o impacto disso para fazer essa extração? Vamos ver aí o exemplo. Temos aí os recursos, né? Os energéticos também, que inclui luz solar, vento e água. Fontes de energia renovável e limpa, que são vitais para a geração de eletricidade. E para a redução da dependência dos combustíveis fósseis. Então, esses recursos energéticos, eles são de extrema importância, porque eles serão, com certeza, até longo prazo e curto prazo, a nossa principal fonte de energia, por conta da dependência dos combustíveis fósseis. Já está dito, combustível fóssil. Isso significa o quê, professora? Que veio de um processo, né? De um processo de decomposição, de um processo ali de camadas, né? De eras geológicas, que fez ali a produção desse combustível fóssil. E que a curto prazo, né? Digamos, da sua geração até seus filhos e seus netos, a natureza não tem como criar novos combustíveis fósseis. Então, para diminuir e deixar apenas para aquilo que for essencial, sem conseguir substituir, apenas com os combustíveis fósseis e passando para o quê? Pela energia renovável, energia solar, as outras fontes de energia que nós já temos e que os meus jovens cientistas que aqui estão me ouvindo irão descobrir no futuro, porque é uma necessidade e a ciência está aí para atender essas necessidades. Então, vamos ver os recursos naturais não renováveis, aqueles que não tem como, né, substituir. São aqueles que existem em quantidades limitadas na Terra e não podem ser regenerados ou reabastecidos em uma escala de tempo humana significativa. Depois que são extraídos e utilizados, não podem ser substituídos. Observem aí na nossa imagem que nós temos o quê? O nosso globo, né? O nosso planeta com
manchas de petróleo e imagens, né, de extração do petróleo. Isso por quê? Porque é o exemplo mais clássico do recurso natural não renovável. E vamos ver os métodos de extração dos recursos não renováveis. Nós temos a mineração, a extração de petróleo, corte de madeira, pesca, né, intensiva. Então, observe aí na imagem, nós temos a necessidade de energia, né? Porque quem abre mão hoje em dia de ter energia em casa, que essa energia nós utilizamos para o uso, né, de eletrodomésticos, enfim, toda a nossa vida gira em torno da energia, tanto para trabalho como para sobrevivência. E aí, como fonte de energias, nós temos o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear. Energia nuclear, professora, sim, é uma energia que é feita através da transformação química de elementos químicos. Então, a energia nuclear, ela é a mais agressiva para a natureza, porque ela expõe também os seus operadores a um alto risco de contaminação. Então, a energia nuclear é uma que caminha para ser o menos utilizada possível, por conta de todo esse impacto, né, ambiental que ela causa. Então, vamos ver agora um exemplo da mineração. A mineração é uma atividade, né, econômica e industrial que consiste na exploração e extração de recursos minerais. Da onde? Do subsolo ou da superfície terrestre. Observe aí na imagem, né, que tem os trabalhadores cavando. Dentro da mineração, dependendo da forma de extração, a extração não é feita através da escavação, é através de explosão. Então, imagina, vai ter que desmatar uma grande área, depois explodir aquela área para ter acesso, né, à parte do subsolo, da extração, por exemplo, da bauxita. Esse é um exemplo que ocorre no processo de extração da bauxita. Então, na nossa aqui da região do Pará, onde nós tivemos esta extração, nós temos uma grande área impactada. Por quê? Porque a natureza não se recompõe e, conforme a degradação, por mais que haja reflorestamento, não volta a ser como era antes. E também, dentro do processo dessa extração da mineração, ainda há a contaminação também por produtos utilizados durante o processo, que aí vai contaminar o quê? Contaminar o subsolo, contaminar a água. Então, esses recursos, né, minerais são essenciais para a produção de uma grande gama de produtos e desenvolvimento econômico do nosso país. No Brasil, a atividade se torna grande protagonista nesse contexto. Nós temos várias mineradoras em função do potencial do solo nacional, caracterizado por seu diferencial e riqueza. A mineração é um dos setores básicos da economia brasileira, contudo, tem um grande impacto ambiental. Como eu relatei, né, o processo de extração desses minérios causam, e o lixo que gera também permanece ali na região onde houve a extração, contaminando, né, a população, o seu entorno de forma a longo prazo. Vamos ver agora a extração do petróleo. No geral, o petróleo é predominantemente utilizado como fonte de energia para a sociedade, assim como matéria-prima para a produção industrial. Contudo, né, a extração do petróleo também é algo que impacta bastante o processo, né, e o próprio petróleo como fonte de combustível fóssil, né, ele tem também o seu período de validade. Passando agora para o corte da madeira.
esse é um dos que mais impactam, né, o nosso estado, a região da Amazônia. A extração de madeira é um processo de corte, recolhimento e transporte de árvores da floresta, né, plantações, para a produção de madeira que será utilizada em diversas aplicações, como construção, fabricação de móveis, papel e produtos derivados de celulose. Então, esse impacto do corte da madeira vai atuar na nossa região de que forma? No clima, na alteração do nosso clima, certo? A nossa floresta, ela precisa estar onde ela está, porque ela tem aqui uma importância de manutenção não só da temperatura no nosso país, como até no mundo, por conta do impacto da variação da temperatura, o aumento de 1 grau para você, diga, agora está 37 graus, virar 38, professora, não vai dar nada. Mas nos micro-organismos isso pode ser um grande impacto. E nós respiramos o nosso oxigênio, nós temos a ilusão de que isso vem das nossas florestas. Porém, não, a grande maioria do nosso oxigênio vem de micro-organismos que estão aonde? No oceano, certo? E essa variação de temperatura nos oceanos vão atuar em cima desses micro-organismos. E se faltar oxigênio para nós, como é que fica? Como é que repõe? Olha aí, presta atenção como nada é simples, nada é, digamos, sem grandes consequências. Falando de meio ambiente, tudo pode gerar uma grande consequência. Vamos ver agora a pesca intensiva. É uma prática de capturar grandes quantidades de peixe em um curto período, geralmente usando métodos industriais e tecnologia avançada, o que pode levar o quê? À sobrepesca e ao esgotamento dos estoques pesqueiros. Então, nós vemos na nossa região, né, você que tem ali a sua fonte de alimento da região ribeirinha, você deve constatar isso, que ao longo dos anos você tem o quê? Uma diminuição na sua coleta, né, na sua pesca. Por quê? Porque há uma pesca intensiva de grandes pesqueiros também na região, que faz com que diminua a quantidade. E com isso vai haver o quê? A falta na reprodução, na reposição desse peixe. Então, por isso, vamos ver aqui. Pensa junto comigo. Tudo isso tem algum impacto sobre a natureza? Claro, tudo isso que nós estamos fazendo, nós estamos impactando muito no nosso meio ambiente. Precisamos ter consciência disso e precisamos agir já agora, com mudanças de hábito, com vigilâncias e com ações simples. De quê? De métodos, né? De busca de métodos para se adequar e tornar assim o impacto menor. Então vamos ver aqui os impactos ambientais que nós causamos, com poluição, desmatamento, perda da biodiversidade, alterações no ciclo da água. Vamos ver aqui um exemplo, né, da poluição. Essa imagem pode ser do nosso Igarapé do Mindu, da região aqui. Olha a quantidade de lixo, olha a quantidade de plástico. Por que nós não fazemos uma coleta seletiva, o recolhimento, o descarte correto desse plástico e assim atenuando essa imagem aí, esse impacto, porque esse plástico ele não fica só aqui, ele se desloca e vai embora. Pesquise também na internet, veja aí como que os plásticos ficam pelos oceanos, qual o impacto que eles causam. Desmatamento é um processo de remoção e de destruição das áreas florestais, geralmente para dar lugar a atividades humanas, como agricultura, pecuária, a mineração, urbanização ou infraestrutura. Então, observem a imagem. Esse desmatamento, ele impacta em toda essa área sem, às vezes, ter
um controle, né? Uma observância, um estudo para que haja esse desmatamento e de que forma isso vai impactar. Então, vamos ver aí a perca da biodiversidade. Observe, quando se fala de perca da biodiversidade, o que quer dizer, professora? Observe, antes, na primeira imagem que nós vemos aí, a floresta, né, primária e intacta, uma área de floresta, nós vamos ter uma variedade de animais, de aves e a vida ali acontecendo. Essa é a biodiversidade, uma diversidade. E conforme eu vou impactando, eu vou desmatando, essa diversidade vai diminuindo, certo? E isso vai alterar onde? Vai haver alterações no ciclo da água. Porque as nossas florestas, elas liberam vapor, certo? Que fazem os rios aéreos, que levam a água para onde? Para o restante do país. E sem a floresta, o que acontece? A água acaba, certo? Então, nós estamos vivenciando isso agora. Esses impactos já nas grandes secas, grandes enchentes, né? Isso é uma alteração no ciclo da água, não tem como contestar, é cientificamente comprovado. Então, a mudança climática está afetando o ciclo da água, porque nós temos um processo longo dentro do ciclo da água, que vai alimentar os rios, a parte subterrânea, certo? Formar um novo vapor de água, que vai ali se juntar a precipitação que vem também, né, dos oceanos, certo? Então, essa é uma alteração no ciclo da água que tem causado todas essas variações de temperaturas. E impactos sociais também. Nós vamos aí com o impacto comum, né, é a partir da construção de hidrelétricas, áreas inundadas para a construção dos reservatórios. Então, a fonte de energia, né, de hidrelétricas, elas causam um impacto terrível por conta dessas áreas alagadas. Vejam na imagem. Precisa se alagar uma grande área, precisa se construir, ter um declínio, né, para que haja uma queda para a geração de energia. Então, a construção dessas hidrelétricas tem um impacto muito grande. Condições de trabalho também com o garimpo, né? O garimpo utilizado, as pessoas, para aumentar o seu lucro, acabam utilizando ali mercúrio para fazer a extração, e isso tem um grande impacto na água, nos peixes, até nos peixes que nós consumimos, a identificação de mercúrio, conflitos sociais também, efeitos sobre as populações locais, disputas de terras, violência, aparecimento de doenças, certo? E como que eu posso, professora, então, ajudar o meu planeta? Com prática de extração sustentável, alternativas aos recursos não renováveis, reciclagem, energia renovável, reserva, né, de manejo sustentável. Então, a sustentabilidade é a prática de atender às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades, envolvendo, né, um equilíbrio entre o crescimento econômico, proteção ambiental e bem-estar social. Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado e cuide do nosso planeta.